Olá, meu irmão, olá, minha irmã. O meu nome é Valdilson, mas muitos me chamam por Dil, é o meu apelido. E eu sou do canal Missão Sentinela. Como eu já disse em outros vídeos, eu sou sócio da rede YouTube, né, da internet. Um sócio muito pequeno, que quando eles resolverem a me tirar do canal, eles vão me tirar sem entrar em contato comigo, sem saber a minha opinião, se eu quero, se eu não quero, se eu posso, se eu não posso. Mas enquanto eu tenho esse acesso, eu vou fazendo os vídeos. Irmãos, muitos falam, né, que já tem o irmão Rubens, já tem o irmão não sei quem, o outro irmão não sei o que. Eram 12 apóstolos. Desses 12 apóstolos, se fizeram 70 discípulos. Desses 70 se fizeram mais. E todos eles pregavam a mesma coisa. Eu não falo aqui o que o irmão Rubens fala. Eu não falo aqui o que o irmão Edinho fala. O que o irmão Rafael fala. O que o irmão Caco Rocha fala. Eu falo o que está escrito. Que não foram eles que escreveram. Pelo contrário, eu aprendo com eles. E sem medo nenhum, o que eles me ensinam eu pego para mim. E quando eu posso passar, eu passo. Tanto pelo vídeo como na minha vida mesmo. O que eu aprendo deles. Porque nós estamos aqui para aprender. Eu não tenho vergonha nenhuma. Eles nunca reclamaram para mim sobre isso. Nunca reclamaram. Olha, você pegou uma ideia minha. Porque não é ideia deles. É do nosso Criador. E eles não reclamam. Mas alguns irmãos que nem canal tem ou coisa assim... E às vezes abrem canais aí somente para falar mal, né? Vem e coloca que a gente, que nós estamos copiando o que o outro irmão está falando, porque que a gente não fala outra coisa. Ora, o irmão Caco Rocha vem falando outra coisa, o irmão Rubens fala outra coisa. Eu vou falar da Bíblia. O que eles falam da Bíblia também eu vou aprendendo com eles. Mas a Bíblia não foram eles que escreveram. As Escrituras não foram eles que escreveram. Então, irmão, isso não é cópia. Aqueles que acham que eu estou plagiando alguém, que eu estou fazendo o mesmo que outro alguém, está enganado. O que eu estou simplesmente fazendo é lendo as Escrituras. Tá bom? E mais uma vez eu estou aqui para ler com vocês o que os pastores não leem nas igrejas. E eu peço a sua atenção, a sua dedicação às Escrituras nesse momento. Que nós vamos ler sobre profetas. O que você acha dos profetas? Vamos ver, ó. Em João 6,45 está escrito nos profetas. E serão todos ensinados pelo Criador. Portanto, todo aquele que do Pai o ouviu e aprendeu, vem a mim. Veja, irmão, que o Salvador está dizendo que os que aprenderam dele, para ele foram enviados. Você tem aprendido de quem os mandamentos do Salvador? Do Messias ou dos homens? Se é do Messias, não precisa ir nas igrejas ouvir palavras dos homens. No versículo 12 de João 6, no versículo 12 de Mateus 11, diz assim, ó: E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Versículo 13: Porque todos os profetas, a Escritura está dizendo, todos os profetas e a lei profetizaram até João. Mateus 11, versículo 12 e versículo 13. Irmão, o versículo diz que a lei e os profetas profetizaram. Veja que a palavra diz profetizaram e não profetizarão.
profetizaram, então já aconteceu. E se já aconteceu, então por que ainda há profeta em nossos dias? Mateus 5,12 diz assim, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram, veja bem, porque assim perseguiram, também dizendo aqui no verbo passado, perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus 5,17 diz, e não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim abirrogar, mas cumprir. O Messias afirma que o que ele veio fazer, não veio ele para mudar nada, mas para cumprir, como ele disse. Nos dias de hoje, ele está dizendo, não vim mudar a lei, porque como foi escrito, assim vai ficar. Mas quando ele fala em cumprir, não vou mudar, mas quando ele fala em cumprir, ele está afirmando que ali prevaleceu a lei. Por isso não há mudança. Mas dali para frente, o cumprimento dessa lei é servir ao Salvador e deixar a lei. A lei foi cumprida na chegada do Salvador. Por isso está escrito em Romanos 10, porque a finalidade da lei é o Messias, para a justiça de todo aquele que crê. Entende que a lei já existiu até a vinda do Messias, sendo ela a finalidade, o propósito, o objetivo da lei, que foi transmitir, foi anunciar o Salvador. Então tudo isso aconteceu para que o Messias, Yahushua, fosse o cabeça, acima da lei e acima dos profetas. Mateus 24:11 diz assim, e surgirão, está dizendo que vai vir, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mateus 24:11, Mateus 24:24, porque surgirão falsos messias e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganaria até os escolhidos. Preste atenção, irmão. A Bíblia diz, a Escritura diz que surgirão falsos profetas, é porque não haverá outro profeta. Assim como diz, surgirão falsos messias, também não haverá outro Messias. Quando diz surgirão falsos messias e falsos profetas, significa que são todos mentirosos. Assim como eles se colocam hoje como tem aquele o homem Cristo, né? O Cristo homem, uma coisa assim, que ele diz ser o Messias. Tem o Henri Christ, que se diz ser o Messias. Todos nós sabemos que eles são mentirosos. Por isso que diz, surgirão falsos messias, e também diz, surgirão falsos profetas, porque também não haveria de haver falsos profetas depois de João. Não podia ter mais profetas. Por isso que, dizendo surgirão falsos messias e falsos profetas, são todos mentirosos. E isso eu posso provar nas Escrituras. E agora que nós vamos ler. Tanto o falso Messias como o falso profeta, assim como ele se refere a ele próprio, dizendo, surgirão falsos Messias, pois sabemos que não há outro. Assim ele também fala do falso profeta, sabendo que não haverá outro profeta que seja verdadeiro, e até o mentiroso mesmo, porque na verdade o mentiroso haveria de existir, mas o verdadeiro não, a não ser os dois profetas que surgirão no final dos tempos. Mas isso fica para depois.
Mateus 26:56 diz: mas tudo isto aconteceu para que se cumpram as Escrituras. Aí completa, as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Veja, ó, e a revelação dos profetas sobre o Messias já começava a se cumprir. Os profetas revelaram a vinda do Salvador. Então estava ali se cumprindo o que os profetas tinham dito. Como diz o versículo, mas tudo isso aconteceu para que se cumpra as Escrituras dos profetas. Os profetas que já tinham existido por causa do Messias. Como o Messias chegou, acabou-se os profetas. E isso confirma em Lucas. Lucas 1:70. Capítulo 1, versículo 70. Como falou. Note que também já aconteceu. Falou do verbo passado. Diz, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo. Não é como falam pela boca dos profetas. É como falou. Já não falam mais. Em Lucas 11 diz assim, ó, 11:49. Por isso diz também a sabedoria do Criador. Profetas e apóstolos lhes mandarei. E eles matarão uns. Profetas e perseguirão outros. Apóstolos. Pois os profetas já morreram e os apóstolos foram perseguidos. Por isso que diz o versículo, por isso diz também a sabedoria do Criador. Profetas, primeiro lugar, e apóstolos, segundo lugar, lhes mandarei. E eles matarão uns, primeiro, profeta, e perseguirão outros, segundo, apóstolos. Versículo 50 diz, para que desta geração, seja requerido o sangue de todos os profetas, daquela geração, dizendo dessa, mas para aquele dia, porque dali, quando Yahushua, o Messias, fosse pendurado no madeiro para a morte e depois para a ressurreição, esse sangue seria cobrado daqueles que mataram os profetas. Por isso diz, seja requerido o sangue de todos os profetas, que desde a fundação do mundo foi derramado. 51, versículo 51, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias. Ora, não diz até o sangue de Apocalipse. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias. E todo mundo sabe que o Zacarias é o último livro da antiga aliança. Até ao sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração, daquela geração lá. Daquela geração. Está em Lucas 11, 49 ao 51. Ao versículo 51. Irmãos, são dois pontos aqui, olha só. O primeiro é que a confirmação de que os profetas não fazem parte dessa nova ordem. É que diz ali, ó, até o sangue de Zacarias. Se fosse realmente a existência dos profetas, o Salvador não iria dizer até Zacarias, como eu disse. O segundo ponto é, ele diz, desta geração. Ele foi real quando afirmou daquela geração. Então o que entendo é que o sangue daqueles profetas seriam requeridos daquela geração. E não havendo mais profetas, não tem também mais cobranças de profetas mortos. Em Lucas 16, versículo 16, diz, a lei e os profetas duraram até João. Desde então, olha só, irmão, como é profundo, ó. A lei e os profetas duraram.
duraram, foram até ali, até João. De João não passou, foram até João. Desde então, ou seja, desde que não há profetas mais, é anunciado o reino do Criador. E todo homem emprega força para entrar nele. O meu irmão, não tem nem explicação o versículo. O versículo, na verdade, fala por ele próprio. Quando ele diz, os profetas duraram até João. Desde então não é anunciado o reino. Foi consumado os profetas até João. Acabou ali. Lucas 18:31 diz, e tomando consigo os 12, disse-lhes, eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem, veja bem, e se cumprirá ali vai ser cumprido, no Filho do Homem. Eis que subimos a Jerusalém. Então foi ali em Jerusalém, foi naquele momento, que foi cumprido no Filho do Homem. Continuando o versículo diz, tudo, absolutamente tudo o que pelos profetas foi escrito. E se cumprirá no Messias tudo que pelos profetas foi escrito, foi dito. O que mais os profetas escrevem hoje para a vinda do Salvador? Nada. Eles só falam o que te agrada. É ou não é? Na verdade, os profetas usam palavras que já foram ditas para revelar a você. Ou seja, você não é cego, meu irmão. Você não tem preguiça de ler, eu creio que não. Ou creio que sim, né? Porque hoje só existe igrejas abertas porque ninguém lê a palavra como tem que ser lida, né? Mas vamos lá. Você não é tão mole assim a ponto de ficar ouvindo do profeta o que está escrito já, porque ele só tem a revelar para você o que está escrito. Então já foi dito. Em Lucas 24:25, olha só um outro detalhe, nós vamos passar livro por livro onde diz sobre o profeta, porque é assim que nós vem fazendo os estudos, não, né? As leituras, não é? Nós vemos assim sobre jejum, sobre o batismo, sobre ceia, e é assim que nós vamos ler. Porque alguns irmãos ainda que dizem que a Bíblia é um livro, que realmente é um livro cheio de falhas, que pela tradução que fizeram nela, né, do hebraico para o grego, ainda assim, dela mesmo, não tem como nós sermos enganados. Dessa Bíblia mesmo, desse livro aqui mesmo. Algumas coisas assim é contraditório, mas em palavras, porque em versículos e em histórias, em ocorridos, você não fica enganado. Só fica enganado se você quiser. Se você buscar, assim como nós estamos buscando aqui, você não vai ser enganado. Porque os próprios versículos onde eles, tipo aqui, ó, eles não usam nas igrejas que profeta ainda existe, de onde eles tiram isso? Exatamente da Bíblia. Então, exatamente da Bíblia, dessa Bíblia que eu estou tirando, eu estou lendo aqui, estou convidando a você para ler, para ver que não existe profetas.